Muito bem, pessoal. Para encerrar a aula desta semana, vamos retomar um pouquinho o que falamos na última aula presencial sobre multiplicação e divisão de raízes e em seguida concluiremos a parte de operações com a questão de potenciação de radicais e radiciação de radicais. Tá? Seguindo então. A operação, então, as operações de multiplicação e divisão com radicais. Separei também em dois casos. O primeiro caso, quando nós temos o mesmo índice, basta aplicar as propriedades P3 e P4, certo? Ou seja, se nós temos um produto de raízes de mesmo índice, basta escrever num único radical, né, de mesmo índice e multiplicar esses radicandos. Tá? De forma análoga, se nós temos uma divisão de raízes de mesmo índice, podemos escrevê-lo como uma única raiz da divisão dos radicandos iniciais, certo? Por exemplo, se nós temos a raiz cúbica de 7 que multiplica a raiz cúbica de 5, podemos escrever como uma única raiz, desde que elas tenham o mesmo índice. Então, continuamos com uma raiz cúbica e simplesmente multiplicamos os radicandos 7 e 5, o que nos dá raiz cúbica de 35, certo? Se nós temos a divisão da raiz quadrada de 10 pela raiz quadrada de 5, podemos escrever isso como um único radicando da raiz quadrada de 10 dividido por 5. Tá? E isso, dividindo o 10 pelo 5, vai dar raiz quadrada de 2. Ou seja, para multiplicar e dividir radicais, é necessário que eles tenham o mesmo índice. Se o índice for o mesmo, podemos escrever na forma de um único radical e efetivar a multiplicação e a divisão dos radicandos, mantendo o índice inicialmente dado. Certo? Adiante. No segundo caso, é quando nós temos índices que não estão iguais. Se a condição necessária é de que os índices sejam iguais, como proceder quando os índices não estão iguais? Como ajustar esse índice para que ele esses índices para que fiquem iguais? Vou trabalhar com o exemplo da raiz quarta de 3 que multiplica a raiz sexta de 2. Tá? O índice 4 e o índice 2 não são iguais, certo? Se fossem iguais, bastava multiplicar os radicandos, 3 e 2. Bom, inicialmente, a gente vai ter que determinar o mínimo múltiplo comum desses dois índices. Tá? No caso, 4 e 6 terão como mínimo múltiplo comum 12. Então, nós vamos ajustar os índices para que ambos os índices virem 12. Como procede isso? Então, nós tínhamos uma raiz quarta de 3 com expoente 1, que não precisava estar escrito. De forma análoga, multiplicada pela raiz sexta de 2 com expoente 1, que também não estava escrito. Então, nós precisamos que o 4 vire 12. Tá? Para isso, a gente multiplicou o índice 4 por 3. E a gente, para compensar, multiplicou o expoente 1 por 3, usando o que a gente tem na propriedade 2. De forma análoga, o índice 6, para virar índice 12, tem que multiplicar por 2. Para compensar, multiplica o expoente 1 por 2, como está na tela, certo? Então, nós vamos ter, a partir disso, 4 vezes 3 vai dar o índice raiz 12ª, e o radicando vai ser 3 ao cubo. E o índice 6 passou a ser multiplicado por 2, passou a ser raiz 12ª, de 2 ao quadrado. Então, agora, os índices estão iguais, então temos raiz 12ª de 3 ao cubo, que multiplica a raiz 12ª de 2 ao quadrado. Pois bem, voltamos ao primeiro caso, onde os índices estão iguais, basta multiplicar os radicandos, no caso, 3 ao cubo por 2 ao quadrado, ou ainda 27, que é 3 ao cubo, por 4, que é 2 ao quadrado, esse produto dá 108. Então, a raiz quarta de 3 multiplicada pela raiz sexta de 2 vai dar uma raiz 12ª de 108. Tá? Então, quando os índices não estão iguais, a gente precisa ajustá-los, fazendo com que eles fiquem iguais para aí a operação poder ser realizada. Certo? Muito bem.
Vamos fazer a correção de alguns dos exercícios da página 50, tá? Vamos começar com o exercício 1, que eram operações de raízes que já estavam no mesmo índice, tá? Na letra A, raiz quadrada de 4, que multiplica a raiz quadrada de 16. Tá? Exercício A podia ser feito até de duas maneiras. Optei pela ideia de multiplicar o 4 pelo 16, então temos a raiz de 64, que é 8. Tá? Poderíamos também ter feito a raiz de 4, 2, a raiz de 16, 4, e multiplicado os resultados. Isso daria 2 vezes 4, 8 também. Na letra B, raiz cúbica de 5 por raiz cúbica de 25. Tá? Então, isso vai ser uma raiz cúbica do produto de 5 vezes 25, que é 125. E essa raiz, por acaso, também é exata, que dá 5. Ok? Letra C. Temos a raiz de 18, que multiplica a raiz cúbica de 6. A raiz cúbica de 18 pela raiz cúbica de 6. Então, isso vai ser a raiz cúbica de 18 vezes 6. Esse produto, 18 por 6, dá 108. A fatoração do 108, né, já fizemos antes, ela é 3 ao cubo vezes 2 ao quadrado. Então, como raiz cúbica de 3 ao cubo dá para extrair da raiz, vamos ter 3 que multiplica a raiz cúbica de 4. Na letra D, raiz de 2 que multiplica a raiz de 10, que multiplica a raiz de 15. Tá? Índices que não estão escritos, todas as raízes quadradas. Então, numa única raiz quadrada de 2, que multiplica 10, 20, que multiplica 15, 300. E a raiz de 300 também, fatorando o 300, dá para dizer que é raiz de 10 ao quadrado vezes 3, então 10 raiz de 3 vai ser a forma mais simples dessa resposta. Ok? Seguindo com o exercício 1, temos a raiz quadrada de 6 dividido pela raiz quadrada de 3. Essa divisão, no único radicando, 6 dividido por 3, e essa divisão dá 2. Então, raiz de 6 por raiz de 3 dá raiz de 2. Raiz de 24 por raiz de 6, vamos ter uma única raiz de 24 sobre 6, e 24 sobre 6 é 4. Então, temos a raiz de 4, e essa raiz é exata, vale 2. Na G, raiz cúbica de 10 dividido pela raiz cúbica de 2. Então, 10 por 5, tá? Não, desculpa. 10 por 2, 5. Ficou errado aqui na tela. Por favor, corrijam, tá? Então, raiz cúbica de 10 dividido por 2, raiz cúbica de 5. Letra H. Raiz de 120 dividido por 3. Então, temos numa única raiz, 120 sobre 3. Essa divisão dá 40, e temos, então, raiz de 40, que é fatorada vai dar 2 ao cubo vezes 5. Então, podemos escrever como raiz de 2 ao quadrado vezes 2 vezes 5. O 2 que tem expoente sai para fora da raiz. Então, temos 2 raiz quadrada de 10. Ok? E fiz também a questão 4. Né? Duas questões da 4. A raiz quadrada de 2 dividido pela raiz cúbica de 2. Então, raiz quadrada de 2 é mesmo que raiz quadrada de 2 na 1. Então, coloquei o índice que não precisava estar escrito e os expoentes que não precisavam estar escritos. Tá? Como 2 e 3 não são iguais, precisamos achar o mínimo de 2 e 3, que nesse caso é 6. Então, temos que ajustar. O 2 para virar 3 precisa ser multiplicado por 3. Para compensar, multiplicamos o 1, que é o expoente, também por 3. E o expoente 3 tem que ser multiplicado por 2 para virar 6. Então, o expoente 1 também tem que ser multiplicado por 2. Então, temos raiz sexta de 2 ao cubo dividido pela raiz sexta de 2 ao quadrado. Então, agora, como o índice é o mesmo, raiz sexta de 2 ao cubo dividido por raiz sexta de 2 ao quadrado, podemos escrever numa única raiz sexta de 2 ao cubo dividido por 2 ao quadrado. Essa divisão de potências da mesma base, podemos diminuir os expoentes e, portanto, sobrará raiz sexta de 2 expoente 1, simplesmente raiz sexta de 2. Tá? Então, raiz quadrada de 2 dividido por raiz cúbica de 2 vai dar raiz sexta de 2. Ok? E fiz a letra B. A letra B pede a raiz quarta de 3 ao cubo, que multiplica a raiz quarta de 3 na quarta.
Bom, o 4 e o 2 são índices diferentes, então temos que achar o mínimo de 4 e 2. Ocorre que o 4 e o 2 têm como mínimo o próprio 4. Então o 4 não precisa ser ajustado, só coloquei aqui 4 vezes 1 e 3 vezes 1, então, para dar 4. E o índice 2, para chegar em 4, precisa ser multiplicado por 2. Então o expoente 4 também precisa ser multiplicado por 2. Então nós temos raiz quarta de 3 ao cubo, que multiplica a raiz quarta de 3 na oitava. Bom, índices iguais, podemos multiplicar os radicandos. Temos então a única raiz quarta de 3 ao cubo vezes 3 na oitava. Isso vai dar raiz quarta de, somando os expoentes 3 mais 8, 11. E isso ainda, então, escrevendo como raiz quarta de 3 na quarta, que multiplica a raiz quarta de 3 na quarta, que multiplica a raiz quarta de 3 ao cubo, os dois expoentes, os dois 3 que tem expoente 4, sairão para fora da raiz. Então, nós vamos ter 3 vezes 3, o que dá 9, raiz quarta de 3 ao cubo. Perfeito? Então, pessoal, as demais questões das páginas 49 e 50, eu vou deixar resolvido para vocês em PDF e envio para que vocês corrijam e verifiquem se acertaram, ok? Então, vamos à parte nova do conteúdo, que também é bastante fácil de entender, que são as operações de potenciação e radiciação de radicais. Muito bem. Então, como proceder quando temos uma potenciação de uma raiz? Vou ilustrar pelo exemplo. A raiz cúbica de 5 elevado ao quadrado. O que faz quando tem uma potência de expoente 2? Multiplica-se a base por ela mesma 2 vezes. Portanto, a raiz cúbica de 5 tem que multiplicar a raiz cúbica de 5. Ocorre que, pela questão do produto, podemos multiplicar os radicandos. Então, raiz cúbica de 5 vezes 5, o que chega em raiz cúbica de 5 ao quadrado. O que permite perceber, vejam, no início, raiz cúbica de 5, tudo elevado ao quadrado. E, no final, raiz cúbica de 5 ao quadrado no radicando. Isso implica que a gente pode fazer o quê? Pegar o expoente que está fora da raiz e jogar ele como o expoente do radicando. Olha só, raiz enésima de A elevado na m, o m cai para dentro do radicando como expoente do radicando. Então, seguem alguns exemplos. Raiz cúbica de 7 ao quadrado, e raiz cúbica de 7 ao quadrado, ou seja, raiz cúbica de 49. Um exemplo com um produto. Então, nós temos aqui 2 que multiplica a raiz cúbica de 5 na quarta. Pela propriedade da potência de um produto, devemos elevar cada fator do produto na potência indicada. Então, o 2 tem que ter expoente 4 e a raiz cúbica de 5 também tem que ter expoente 4. Então, 2 na quarta, 16. E raiz cúbica de 5 na quarta, o 4 passa para dentro do radicando. Mas o 4 é maior que o índice 3, então podemos extrair valores para fora, escrevendo o 5 na quarta como 5 ao cubo vezes 5 na 1. O 5 vai sair para fora da raiz, porque 3 do índice com 3 do expoente posso simplificar. E então 16 que já estava, vezes o 5 que saiu para fora, 16 vezes 5, 80, que multiplica a raiz cúbica de 5. Ok? Então, a ideia da potência de radicais é que o expoente da raiz vai ser expoente do radicando. Basta pegar o expoente que está lá fora e jogar ele como expoente dentro do radicando. Certo? E radiciação de radicais. A radiciação de radicais eu também vou fazer através de um exemplo. Peguei aqui o exemplo raiz cúbica da raiz quadrada de 64. O índice 2 não precisava estar escrito, mas, então, raiz cúbica da raiz quadrada de 64, a raiz quadrada de 64 é 8, então temos a raiz cúbica de 8, e a raiz cúbica de 8 é 2. Por outro lado, se a gente for ver, a raiz sexta de 64 também é 2. Então, se vocês olharem os índices 3 e 2 e o índice 6,
eles têm que ser equivalentes. Para que essa equivalência seja verdadeira, basta multiplicar os índices, né? Assim, ó, se a gente tem uma raiz m, de índice m, tá? De uma raiz de índice n, de um radicando a, posso deixar numa única raiz, desde que eu multiplique os índices m e n e mantenha o radicando a, certo? Então, se eu tenho raiz de raiz de raiz, basta multiplicar os índices das raízes envolvidas. Por exemplo, a raiz sétima da raiz cúbica de... a raiz quinta da raiz cúbica de 7. Então, basta multiplicar os índices 5 e 3, que é 15, e teremos raiz 15ª de 7. Se nós temos a raiz cúbica da raiz sétima da raiz quarta do radicando 2, então basta multiplicar os índices 3 vezes 7, que é 21, 21 vezes 4, teremos a raiz 84ª, ou seja, índice 84, e o radicando 2. Tá? Então, raiz de raiz, basta multiplicar os índices, certo? Espero que tenham compreendido, tá? Essas duas operações de potenciação e radiciação de radicais estão na página 51. Tá? Então, para essa semana que corre, né, a gente tem como atividade os exercícios da página 51 para fazer, e aquela lista, então, que já tinha sido disponibilizada na semana passada, vou solicitar que vocês concluam e enviem para mim, pelo uma lista virtual, fotos das resoluções, para que eu possa dar uma olhada e, então, dar retorno sobre eventuais dúvidas. Tá? Bons estudos e boa semana a todos. Até mais.